Olá, alunos. Aqui é o professor Marcos Fabiano, da disciplina de Cálculo 2, do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade EAD, da Universidade Federal do Acre. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a integral definida ou a integral de Riemann. As duas coisas têm o mesmo significado. E a gente vai ver o porquê. Então, para poder definir a integral de Riemann, ok? Nós precisamos fazer algumas pré-definições aqui para chegar até ela. Então, a primeira é, dado um intervalo na reta, ok? AB, tudo bem? Esse intervalo fechado, ok? A primeira definição que aparece é a de partição. Ou seja, partição nada mais é que nós dividirmos esse intervalo em intervalos menores, ok? Então, nós chamamos aqui o A de x0, aí vem o x1, o x2, o x3, o x4, o x5, o x6 e B igual a x7, ok? Então, nós particionamos o nosso intervalo AB em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 outros intervalos. Tudo bem? Então, esses intervalos não necessariamente precisam ter a mesma medida. Então, nós chamamos o quê? Para esse caso particular, que a partição P, ok? Ela possui x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ou seja, possui 8 elementos, ok? E cada esse pontinho aqui é a extremidade de um subintervalo, ok? Ali na divisão. Então vamos para um outro exemplo para fixar a ideia de partição, ok? Então, se eu pegar um intervalo de -1 até 2, eu posso particionar esse intervalo em 0 e 1. Então, minha P1, minha partição 1, dada por -1, 0, 1 e 2, faz com que eu divida meu intervalo de -1 até 2 em 1, 2, 3 partes iguais, ok? Uma outra partição para o mesmo intervalo, de -1 até 2, ok? Então eu posso particionar com o -meio, com o 0, com o 1 e com o 1/2, ok? 3 meios. Então aqui eu tenho uma nova partição do mesmo intervalo, dada por -1, -meio, 0, 1, 3 meios e 2, ok? Então, o meu intervalo eu posso particionar ele em quantas partições eu quiser, e nem todas precisam ter a mesma medida, ok? Então, observe que de -1 para -meio eu tenho uma distância de meio, de -meio para 0 eu tenho meio, de 0 para 1 eu tenho 1, ok? Então, a partição ela fica a critério de escolha quando particionar, tudo bem? Então, dessa forma, satisfazendo essa primeira definição, nós vamos definir o que vem a ser uma soma de Riemann, ok? Está aí no caderno de vocês, na apostila, ok? Então, o que é uma soma de Riemann? A soma de Riemann, tudo bem? Corresponde a nós pegarmos uma função, tá vendo? Aqui, ó, o gráfico dela aqui, ó. O gráfico da função dentro de um intervalo AB, ok? Então aqui eu tenho meu A e meu B, tudo bem? Eu tenho a função particionada no intervalo de A até B, ok? Então o que consiste a soma de Riemann? A soma de Riemann consiste em particionar esse intervalo, tá vendo aqui?
que eu tenho a partição do intervalo AB, e em cada intervalinho eu pegar um ponto. Então, por exemplo, aqui eu peguei o C1, aqui eu pego o C2, C3, C4, C5, C6, C7, ok? E para cada intervalinho eu vou pegar a imagem dele na função, ok? Então eu vou formar esses retângulos, tá vendo? Ok? Vou formar esses retângulos aqui. E esses retângulos, observem que o quê? Ou eles passam do gráfico da função, a área deles, tudo bem? Ou eles ficam, a função fica abaixo, ok? Então o objetivo aqui é nós pegarmos a soma de todas essas áreas, ok? Então, se aqui eu tenho esse intervalinho, tudo bem? Dado de x6 a x7 igual a b, ok? Então, a medida da base é x6 é x7 menos x6. E a altura do retângulo é justamente o valor da imagem do C7. Então, fica x7 menos x6 vezes o f de C7, ok? Então, essa é a área do retângulo formado aqui. Então, se nós somarmos, tudo bem? Cada areazinha dos retângulos, nós criamos o somatório de delta de I igual a 1 até N do F de CI delta XI. Então, pessoal, esse somatório que nós chamamos de 1 até N de F de CI delta de XI, que se expande nessa soma aqui, é o que nós chamamos de soma de Riemann. Então, a soma de Riemann nada mais é que a soma da área desses retângulos aqui, ao qual nós subdividimos o intervalo de A até B, onde ocorre o gráfico da função, ok? Então, dando sequência, isso aqui está aí na sua apostila. O nosso objetivo, então, é subdividir ao máximo, ok? Subdividir ao máximo o intervalo de A até B em mínimos intervalos infinitos, ok? Porque dessa maneira nós vamos conseguir cobrir toda a região do gráfico da função no intervalo AB, sem que os retângulos, tudo bem, saiam fora do gráfico ou fique abaixo do gráfico da função, ok? Então, quando a gente faz lá a partição, ok? x0, x1, x2, xn e assim por diante. Ou seja, eu dividi em pontos infinitos a partição, nós vamos fazer com que o gráfico da função fique todo coberto por todos os retângulos, sem sobra e sem falta, ok? Então, dessa forma, nós definimos aqui o que é a integral definida, ou a integral de Riemann. Então, seja f uma função definida no intervalo AB e p uma partição qualquer dela, tudo bem? Nesse intervalo, então, a integral definida de f de a até b é dada pela a integral de f de x dx no intervalo de a até b, que é igual ao limite da soma de Riemann, ou seja, o somatório de I igual a 1 até N, da f de CI delta xi, com o máximo dos delta xi tendendo a zero, ou seja, a maior das amplitudes nós fazemos tender a zero, ok? Desse modo, se o limite existir,
dizemos que f é integrável no intervalo AB, ok? Então, a princípio, fica essa definição, você fica pensando, poxa, mas vou ter que resolver esse limite desse somatório. Tá, só que aí estudiosos do cálculo criaram um resultado, que é um resultado muito importante dentro da teoria do cálculo, que permite facilitar o cálculo da integral definida, que a gente vai ver agora, que é o teorema fundamental do cálculo, ok? Então, o que diz o teorema fundamental do cálculo? Então, o teorema fundamental do cálculo faz a ligação entre a integração e derivação. Ele nos dá uma maneira bem mais prática de resolver a integral definida, ou a integral de Riemann, de uma função, desde que se conheça a sua primitiva. Então, faz sentido nós termos estudado inicialmente o que é primitiva de uma função, o que é família de primitivas de uma função. E, além disso, o que é a integral indefinida de uma função, que é tudo a mesma coisa. Então, com isso, nos livramos do trabalho do limite visto na definição. Então, eu não vou precisar usar aquele limite daquele somatório. Eu vou usar o fato de eu conhecer a primitiva da função ao qual eu quero calcular a integral indefinida. Então, o que fala o teorema fundamental do cálculo? Ele fala, sejam f uma função integrável dentro do intervalo AB e f maiúsculo uma primitiva de f minúsculo em AB. Então, se eu conheço a primitiva da f minúsculo, o que eu vou fazer? Calcular a integral da f minúsculo no intervalo AB, com relação à variável x, é fazer a primitiva aplicada no B menos a primitiva aplicada no A. Ou seja, é fazer f maiúsculo de B menos f minúsculo de A. Ou seja, f do ponto final menos a f do ponto inicial. Ok? Então, para ficar claro, eu vou resolver os exemplos mais simples, ok? Para vocês terem noção do que tem que ser feito, ok? A demonstração do teorema eu deixo como leitura para vocês não irem cobrar em prova, ok? Ela está demonstrada no fascículo, então deem uma leitura, qualquer coisa tire uma dúvida lá no portal, no AVA, ok? Mas o importante é entender o teorema e resolver os exercícios a partir do teorema, ok? Então, exemplos. Ok? Então, queremos calcule as integrais definidas, ok? Então, vamos lá, o exemplo 1. Eu quero calcular a integral de 0 até 2, de qual função? Da função 2x dx, ok? Então, para eu calcular essa integral, eu tenho que saber quem é a primitiva do 2x. Então, quem é a primitiva do 2x? A primitiva do 2x é 2x² sobre 2. Então, essa função aqui, nós vamos avaliar no intervalo de 0 até 2. Então, isso vai ficar... Primeiro, eu posso simplificar o 2. Então, fica o x² avaliado de 0 até 2. Então, o que eu vou fazer? Quem é o inicial? É o 0. Quem é o final? O 2. Então, eu vou avaliar o x² no final e depois fazer menos o x² avaliado no inicial. Então, isso vai ficar 2² menos o 0 ao quadrado. Então, 2² dá 4. 0² dá 0. Então, o resultado é 4. Ok? Então, a integral definida de uma função dentro de um intervalo, ela vai nos dar um valor numérico, ok? Vamos para outro exemplo. Exemplo 2. Eu quero calcular a integral definida no intervalo de menos 1 até 1 da função x menos 1 com relação a x, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que me perguntar, quem é a primitiva do x?
A primitiva do x é o x² sobre 2, menos, quem é a primitiva do 1? A primitiva do 1 é a função x. Então, essa função primitiva da que está aqui dentro, da integral, x menos 1, é o x² sobre 2 menos x. Então, essa função eu vou avaliar no intervalo de menos 1 até 1. Então, eu avalio primeiro ela, ok? No ponto final e depois faço menos o inicial. Então, o meu final aqui é 1 e o inicial é o menos 1. Então, vamos lá. Isso vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 menos 1 menos. Agora eu vou avaliar no menos 1. Menos 1 ao quadrado sobre 2 menos o menos 1. Então, nessa soma, 1 ao quadrado dá 1, vai ficar meio menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar meio. Só que com o menos que está multiplicando aqui, vai ficar menos meio. Menos vezes menos 1 dá 1. Com o menos que está aqui fora multiplicando, dá menos 1. Então, meio menos meio se cancelam, menos 1 dá menos 2. Então, a integral definida da função x menos 1 no intervalo de menos 1 até 1 deu menos 2. Ok? Então, observem que nós estamos fazendo uso da teoria que nós vimos anteriormente, que é saber o que é primitiva de uma função. Ok? Então, vamos resolver mais um exemplo aqui. Esses aqui são os exemplos simples, ok? Usando as integrais imediatas. Então, vamos lá, exemplo 3. Ok? Quero calcular a integral de π sobre 2 até π da função cosseno de x dx. Então, quem é a primitiva da função cosseno? A primitiva da função cosseno é a função seno de x. Ok? Agora eu tenho que avaliar a função seno no intervalo de π sobre 2 até π. Então, vai ficar aqui π sobre 2 até π. Então, eu faço seno do ponto final menos o seno do ponto inicial. Então, vai ficar seno de π menos o seno de π sobre 2. Então, seno de π é 0, menos seno de π sobre 2 é 1. Então, vai ficar 0 menos 1, que dá menos 1. Então, ok? A integral definida da função cosseno de x no intervalo de π sobre 2 a π é menos 1. Vamos fazer outro exemplo. Integral indefinida de, por exemplo, 1 sobre x dx no intervalo de 1 até 2. Então, eu tenho que me perguntar, quem é a primitiva da 1 sobre x? Então, a função que a gente deriva e dá 1 sobre x é a função ln do módulo de x. Ok? Então, essa função eu tenho que avaliar onde? No intervalo de 1 até 2. Então, isso vai ficar ln do módulo de 2 menos o ln do módulo de 1. Então, ln de módulo de 2, como 2 é positivo, fica ln de 2 menos ln do módulo de 1, como 1 é positivo, fica ln de 1. Então, propriedade logaritmo, que o ln é um logaritmo, o ln ou log de 1 em qualquer base é sempre 0. Então, isso vai ficar ln de 2 menos 0. Então, o resultado é ln de 2. Então, quer dizer o quê? Que a integral definida da função 1 sobre x no intervalo de 1 até 2 é ln de 2. Ok? Mais um exemplo para finalizar. Tudo bem? A videoaula de hoje, com os integrais simples. Vamos lá. Então,
Exemplo 5, quero calcular a integral definida de 1 até 3 da função 1 sobre x² dx. Então, isso aqui é a mesma coisa que calcular a integral definida de 1 até 3 de x a menos 2 dx. Ok? Então, quem é a primitiva do x a menos 2? Nós já calculamos isso lá atrás. Temos que saber, a integral imediata. Então, a primitiva do x a menos 2 vai ser menos x a menos 1. Ok? Avaliado no intervalo de 1 até 3. Então, menos x a menos 1 vai ficar menos 1 sobre x avaliado no intervalo de 1 até 3. Então, eu vou aplicar a função aqui no 3 e no 1, fazendo x menos 1 sobre x aplicado no 3 menos 1 sobre x aplicado no 1. Então, vai ficar menos 1 terço menos o menos 1 sobre 1. Então, isso vai ficar menos 1 terço, 1 sobre 1 dá 1, menos vezes menos dá mais, então fica mais 1. Então, menos 1 terço mais 1, isso vai dar 2 terços. Então, quem é a integral definida da função 1 sobre x² no intervalo de 1 até 3? Tá? O número 2 terços. Então, observação importante. Então, vou colocar aqui, observação. A integral definida de uma função é um valor numérico, ok? Então, para essa videoaula, eu peço que vocês façam os exemplos resolvidos que estão ali logo após o teorema fundamental do cálculo, no fascículo, ok? Para vocês já irem absorvendo os conceitos, ali está bem resolvidinho. Então, quem está estudando direitinho a parte de integral indefinida, a parte de integral definida é mais simples, vocês vão ver. Na próxima videoaula, eu irei aplicar as técnicas de integração que a gente já viu para calcular a integral definida, ok? Então, bons estudos a todos.